Estenda suas mãos para cá. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos pelo Teu Filho e nós sabemos que o Senhor tem muito mais para entregar sobre nós, Senhor. No nome de Jesus, vem, Deus, e faz e continua fazendo grandes coisas, Senhor, em nós e através de nós. Você pode dizer amém? Usa Teu Filho, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Tome seu assento. Bom dia, graça e paz para quem chegou depois do início do culto. Seja bem-vindo, esse é o melhor lugar que a gente pode estar nessa manhã. Amém? Quantos aqui foram cheios de Deus esses últimos 2 dias? Eu ainda estou tentando entender o que teve aqui ontem. Ainda não entendi. Fui atropelado. O Bruno ali disse que veio um caminhão e passou por cima dele. Mas amém, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia. Glória a Deus, no livro de Mateus. Pode colocar aqui mesmo. Muito bem, obrigado. Bem, Mateus capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4. É um texto bem conhecido. Eu queria meditar nele nessa manhã com você. Naquela mesma hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: na verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, a todo aquele que se humilhar como essa criancinha, esse é o maior no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós te apresentamos esse tempo de meditar na Tua palavra. Deus, vem trazer um ensinamento do Teu coração para os nossos corações nessa manhã. Nos ajuda, Deus, a entender, a compreender e a fixar aquilo que só tem para nós nessa manhã. Tira, Deus, todo espírito de distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, mas apenas a Tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto ele vai falar de um episódio onde os discípulos de Jesus chegam em Jesus e perguntam assim: Senhor, quem que é o maior no reino dos céus? Quem que é o mais importante? Quem que é o maior? Quem que é o melhor? A gente pode usar diversos sinônimos para isso. E muitas vezes no dia a dia nós usamos essa situação muito parecida para entendermos como maturidade. Muitas vezes nós achamos que os mais maduros são os maiores, os mais maduros são os melhores e os mais importantes, não é verdade? Quantos aqui concordam? Amém? Então nós muitas vezes associamos maturidade com idade ou tempo. Ah, fulano de tal trabalha há tanto tempo na empresa tal, então significa que ele é mais maduro profissionalmente do que eu. Ah, fulano de tal, ele tem tal idade, eu ainda sou mais novo, então significa que ele é mais maduro do que eu. Muitas vezes a gente usa esse conceito. Muitas vezes a gente acredita em um falso amadurecimento. Por quê? Porque nem sempre idade é sinônimo de maturidade. Nem sempre experiência em tempo é sinônimo de maturidade. Quantos aqui conhecem alguém que depois de uma caminhada cristã de 15, 20 anos decidiram se desviar do Senhor? Isso é a prova viva. Nem sempre tempo significa maturidade. Quantos aqui conhecem alguém com mais de 40 anos que até hoje ainda tem algumas atitudes, vamos dizer assim, infantis? Eu conheço. Então nem sempre idade é sinônimo de maturidade. Mas muitas vezes nós, falsamente nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que por nós termos 20, 30 anos de idade, nós já temos uma maturidade. E não é. E muitas vezes, nesse falso conceito de amadurecimento, às vezes a gente acaba julgando e tirando algumas coisas da nossa vida, como se aquilo nos transformasse em maturos.
vezes a gente chega um discípulo do pastor Bruno, chega para ele e fala assim: pastor, eu acho que eu tenho que mudar meu jeito. Eu sou muito intenso num momento de adoração. Eu acho que eu tenho que começar a ser mais maduro, mais pé no chão. Mas aqui Jesus está nos ensinando algo diferente. Ele fala assim: olha, se você quer ser grande, se você quer ser o maior, você precisa ser como criança. Nós precisamos ser como crianças para que nós sejamos grandes. Então a maturidade, ela não consiste em agir como adulto, mas sim em saber como agir diante de cada situação. Existem situações que nós vamos ter que ser mais responsáveis, mais comedidos, mais tranquilos. Mas existem situações onde a maturidade é nós sermos intensos, perdermos o controle. Uma criança, quando a gente pensa em uma criança, e de criança eu posso falar porque eu já fui uma, e porque eu sou líder de crianças também. E quem é pai e mãe vai saber. Uma criança é um ser completamente intenso. Tudo que ele faz para valer, não é verdade? Se ele vai brincar, ele brinca, ele bagunça a casa todinha, não é não, Bruno? Lá, Clara, eita benção. Se ele vai chorar, ele grita para o quarteirão todinho ouvir o choro. Se ele vai pedir, ele não pede simples não, ele chega mesmo de rasteira, né? Mãe, me dá isso, me dá aquilo. Leva no supermercado para você ver. Leva isso, leva aquilo e vai. Crianças são intensas. Crianças também são simples. Eu me lembro de um episódio de um Marcos Mion, de eu olhando um documentário que falava sobre ele. Ele tem alguns filhos autistas, um filho autista. E aí ele fala que em um determinado aniversário do filho dele, o filho dele chegou e falou assim: pai, eu queria um presente no meu aniversário. E aí ele falou assim: rapaz, ele nunca me pediu presente. Eu sempre dou, mas ele nunca pede. Estou curioso para saber o que é que ele vai pedir. E aí ele esperava algo grandioso, né? E eu não vou lembrar qual era o objeto, mas o filho dele pediu apenas um objeto simples. Eu vou dar um exemplo aqui: uma sandália havaiana azul. Uma sandália havaiana azul. E ele ficou assim: não tem como eu dar de presente para o meu filho, eu que tenho tanto dinheiro, eu vou dar uma havaiana azul para o meu filho. E aí ele tentou convencer, e o menino: não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, resumindo, ele foi convencido. E aí chegou na hora do aniversário, ele comprou lá a havaiana azul e entregou para o filho dele. E ele falou que de todos os presentes de toda a vida dele, aquele foi o que o menino mais se alegrou. Por quê? Porque criança é simples. Para você agradar uma criança, você precisa dar um papelzinho para ele brincar, uma canetinha, alguma coisa. E outra coisa, criança tem personalidade própria. Você pode tentar convencer do jeito que for, mas ela tem um jeitinho dela ser. A Clara já tem um jeitinho de influenciadora digital, não é não? Olá, tudo bom, pessoal? Quem não conhece a Clara, gente, segue aí. Qual é o Instagram dela? Clara e Alice, bota para seguir. Mas uma criança, ela é intensa, ela é simples e ela tem personalidade própria. E aí Jesus fala assim: olha, se você quer ser grande, seja igual uma criança. Ou seja, seja intenso, seja simples e tenha personalidade própria. Quantos de nós buscamos uma maturidade quando nós olhamos pessoas distantes, pessoas que nós acompanhamos nas redes sociais e nós falamos assim: nós queremos ser igual a essa pessoa. E aí a gente começa a copiar essa pessoa e nos modifica. Tudo aquilo que Deus criou individualmente em nós, que só nós podemos ser daquela forma, a gente começa a descartar. E começa a querer ser uma cópia de uma outra pessoa que a gente nem conhece os defeitos. Porque ninguém mostra defeito em rede social. Às vezes a gente está se espelhando em alguém que a gente vê algumas qualidades, mas quem está lá perto daquela pessoa, daquelas 5 qualidades que ele enxerga, ele consegue enxergar 50 defeitos. E a gente está copiando aquele tipo de pessoa. Nós precisamos ser como crianças, simples, intensos e com personalidade própria. Nós temos perdido oportunidades grandiosas em Deus, porque nós deixamos de agir
naquilo que Deus nos criou, porque nós queremos ser adultos demais. Às vezes Deus nos chamou, nos deu uma característica no nosso início da fé, falou assim: olha, você é alguém que toda vez você vai ser quebrantado, você vai chorar, você vai se lançar na presença de Deus. Aí o tempo vai passando na caminhada da fé e parece que a gente vai se sentindo mais, como é que eu posso falar, mais gabaritado. Parece que chorar no culto agora não é mais tão maduro. O que é que meus liderados vão pensar? O que é que fulano de tal vão pensar? Vão pensar que eu estou em pecado, que eu estou chorando, eu estou me arrependendo. E aí às vezes a gente começa, nós mesmos, fazer algumas podas em nós, que Deus não nos deu tesoura nenhuma para fazer essa poda. A gente começa a cortar coisas em nós mesmos, como se Deus tivesse nos direcionado para fazer isso, mas Deus está falando assim: ei, eu não te mandei fazer isso, eu gosto disso em você. E a gente começa a querer virar adulto forçadamente. E Deus falando lá: seja como criança, e aí você vai ser grande. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 6. Eu queria lhe mostrar um exemplo prático disso que a gente está falando. 2 Samuel capítulo 6, versículo 14 em diante. É uma história bem conhecida. Amém? 2 Samuel 6, do 14 em diante. Fala assim: e Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. E Davi estava cingido com um efode de linha. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com um som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou através da janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. E ela o desprezou no seu coração. Repita comigo: o desprezou em seu coração. E eles trouxeram para dentro a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. Então logo Davi tinha terminado de oferecer ofertas queimadas e ofertas de paz, ele abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos. Pule comigo agora lá para o versículo 23. Fala assim: por isso Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Aqui a gente vê o exemplo de dois tipos de pessoas: uma pessoa madura e uma pessoa que acha que é madura. O maduro, Davi, ele sabia daquilo que realmente importava para ele. Davi, quando ele virou rei, ele falou assim: tem muito tempo que a arca do Senhor, que naquela época simbolizava a presença do Senhor, ele falou assim: olha, tem muito tempo que a presença do Senhor não está no nosso meio. A presença do Senhor tem que estar aqui no nosso meio, não é distante. E aí ele falou assim: eu vou fazer tudo o que eu preciso para poder trazer a presença do Senhor para o meio do povo de Deus de novo. E aí ele foi, fez sacrifícios, orou, pagou o preço e trouxe a presença do Senhor. Naquela hora o que mais importava para Davi era a presença do Senhor no meio do povo de Deus. E por causa disso ele não se conteve. Davi, ele sempre foi uma pessoa, quando lá no início de 1 Samuel fala de Davi, vai falar que ele era um homem íntegro, formoso, com um semblante agradável. Ele era alguém que era feliz. E aí o texto começa falando que Davi entrou dançando e pulando. E aí Mical chega nele e fala assim: rapaz, que vergonha é essa que tu está passando? Tu está dançando e pulando, tu está mostrando tuas partes íntimas aí. E Davi nem aí para ela. Rapaz, o que importa para mim é a presença do Senhor.
Então o maduro Davi, ele dançava diante do Senhor. Ele carregava a arca da aliança, ele carregava a presença de Deus. E não só isso, mas quando a presença de Deus chegou no meio do povo de Deus, o texto fala que Davi começou a abençoar o povo de Deus. Sabe, muitas vezes Deus tem colocado cada um de nós para carregarmos a presença dele. Só que a presença de Deus não tem como carregar do jeito que a gente quer. A gente carrega do jeito que ele quer. Às vezes a presença de Deus na nossa vida, ela vai ter que se manifestar com atitudes que a gente, como adultos, a gente não quer ter. Às vezes a presença de Deus é quando você chega num lugar e fala assim, Deus fala assim para você, ei, fala de Jesus para todo mundo que está aí. E você fala assim, não, que isso? Como que eu vou parar todo mundo aqui e falar de Jesus? Eu me lembro de um amigo meu que quando ele estava queimando na fé, a rota dele, ele estava sem estudar, estava sem trabalhar, ele pegava um passe estudantil, entrava no ônibus, segurava ali uns 3 minutinhos sentado, logo depois que ele percebeu que o ônibus andou, ele levantava, oi, deixa eu falar aqui um negócio para vocês, me dá 3 minutos, e aí começava a evangelizar o povo, e aí ele descia lá no terminal de integração, subia em outro ônibus e ia fazer a mesma coisa, passava a manhã inteira fazendo isso. Às vezes a forma de carregar a presença de Deus não é da maneira que a gente pensa. Às vezes Deus nos expõe a fazermos coisas que nós, adultos, que nós nos tornamos, a gente não quer. A gente acha que vai passar vergonha, a gente acha que, não, isso é exagerado. Mas a maneira que Deus quer nos fazer carregar a presença é a maneira dele. Amém? Então Davi, o maduro, ele dançava diante do Senhor, ele carregava a presença e abençoava. Agora Mical, a pessoa que se achava madura, que quando olhou Davi falou assim, nossa, que cara imaturo, ele fica dançando, um rei, mostrando as partes íntimas para todo mundo. Muitas vezes nós somos assim, a gente olha as pessoas mergulhando no Espírito do Senhor e a gente fica do lado falando, criticando. Nossa, o Carlos ali, ó, tá gritando. Ó o Eric, meu Deus, o Eric tá parecendo um desesperado. E aí ao invés de nós mergulharmos na presença do Senhor, a gente fica olhando e julgando muitos outros, nos achando os maduros. Mas deixa eu lhe falar o que aconteceu com a Mical, um falso maduro. Ela julgou Davi. Ela adoeceu porque ela não teve mais filhos. E ela morreu. Deixa eu lhe falar. Um falso maduro, ele adoece e morre sem frutificar nada. Todas as vezes que a gente acha que nós somos maduros, a gente acha que nós somos grandes e crescidos em Deus, e nós estamos errados. É como se nós estivéssemos doentes e infrutíferos. E a palavra do Senhor fala que toda árvore que não gera bons frutos, Deus corta e lança fora. E foi o que aconteceu com Mical. Sabe, muito da maturidade que nós temos hoje, ela só foi alcançada porque um dia nós agimos como crianças, intensas, simples e com personalidades próprias. Eu não sei se você já deixou de fazer algo na sua vida porque você achou que as pessoas estavam lhe julgando como alguém imaturo. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Nessa madrugada eu estava conversando com um discípulo meu, e aí a gente conversando sobre o culto de ontem, e ele compartilhou comigo assim, ele falou assim, Alisson, fazia muito tempo que eu não chorava tanto na presença do Senhor. E aí ele terminou com uma frase que ele falou assim, e eu achava que isso era algo bom. Por que ele estava falando isso? Porque ele achava que ele não chorar diante do Senhor significava que ele já estava na presença do Senhor. Que tipo assim, eu já estou mergulhado, então os moveres vêm e não movem tanto em mim porque eu já estou mergulhado. Mas era o contrário. Não movia porque ele se achava tão maduro que o Espírito do Senhor não tinha liberdade nenhuma para mover no coração.
Sabe, nós temos nos podado em coisas que Deus não nos deu tesoura nenhuma para nós nos podarmos. Abra sua Bíblia aí em Mateus 19. Já estou caminhando para encerrar. Mateus capítulo 19. Versículo 14. Amém? Fala assim: Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino do céu. O primeiro texto que a gente leu fala que as crianças que são grandes, se nós queremos sermos grandes, nós precisamos ser iguais crianças. E esse terceiro texto que a gente leu fala que o reino do céu é das crianças. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando a gente acha que maturidade é ser adulto na fé, nós estamos perdendo a entrada no reino dos céus. Todas as vezes que nós começamos a nos cortar de coisas que Deus faz em nós, desde quando nós nos convertemos, é como se a gente tivesse falado assim: Senhor, essa atitude aqui que eu julgo infantil, eu não quero ter. E é como se Deus estivesse falando assim: meu filho, pois se você não tiver ela, o reino do céu não é seu. Nós queremos ser tão adultos às vezes, que por sermos adultos nós estamos perdendo o direito de termos o reino dos céus. Sabe, hoje eu tenho uma caminhada boa em Deus, eu já tenho alguns anos de caminhada, já sou líder, já fui obreiro, hoje sou pastor, já fiz EIFOL, já fiz várias outras escolas, mas deixa eu lhe falar, quando a gente chega na presença de Deus, isso tudo não conta. Não adianta tudo que a gente já viveu, tudo que a gente alcançou. A verdadeira maturidade diante de Deus é reconhecermos que nós não somos nada. Lembro do pastor Tom, aliás, menos que nada. Muitos de nós, a gente não tem conseguido viver novas experiências em Deus. A gente vive do passado. Toda vez que você pergunta assim, me fala algo marcante de Deus com você, a pessoa só lembra de 5 anos atrás. Não consegue lembrar nada dos dias atuais. Porque nós estamos nos achando adultos o suficiente e estamos caminhando a caminhada sozinho. Deus a gente já deixou para trás faz tempo. E a gente ainda se acha maduro. Deixa eu lhe falar, quando a gente chega na presença de Deus, não importa o que a gente acha que foi. Importa que nós somos uma criatura tentando criar um elo com o seu Criador. Eu não sei como que você chegou aqui nesse dia, mas eu trouxe essa palavra que estava queimando no meu coração, porque eu queria que a sua atitude para esse dia fosse diferente. Nessas últimas 2 noites a gente viu muito de Deus acontecendo nesse lugar. Mas vez ou outra eu olhava para alguém e eu via alguém só assim, ó, assistindo. E algumas dessas pessoas eu conhecia. E aí eu tinha certeza que aquela pessoa estava olhando porque ela já se achava adulto demais para viver aquilo ali. Sabe quando Deus dá mais valor a um filho dele? É quando o filho dele perde o controle total dele mesmo. É quando você já não consegue segurar lágrimas, é quando você já não consegue segurar a sua voz, que você já grita, já canta. É quando seus joelhos já estão balançando e você só quer ajoelhar, se jogar, fazer alguma coisa. Aí Deus é o momento que Deus mais se alegra. E eu queria lhe convidar que você ficasse de pé no seu lugar. Essa palavra veio para o início da manhã, eu creio que porque no dia de hoje o nosso comportamento tem que ser parecido com crianças. A maturidade que ninguém consegue entender. Qual é a maturidade que tem em uma criança? A maturidade que reconhece um pai e se lança no colo dele sem nem perceber. Portanto, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar, mas eu queria que você mesmo orasse. Já há algum tempo por onde eu ando eu falo,
Muitas pessoas querem oração de outros para a sua vida. Eu queria a oração do pastor Marcos Paulo, do pastor Carlos, do pastor Bruno. Mas deixa eu lhe falar, a oração mais importante da sua vida é a que você faz por você mesmo. Ninguém pode liberar mais palavras de bênção sobre a sua vida do que você mesmo. Ninguém pode definir mais destinos espirituais na sua vida do que você mesmo. Ninguém tem mais autoridade do que a sua oração. Portanto, nessa hora eu queria que você fechasse os seus olhos e que você realmente nessa manhã, você liberasse palavras onde você vai falar assim: Senhor, o dia de hoje vai ser diferente. Se eu cheguei aqui nesse lugar me achando tal, me achando grande, me achando o adulto, o experiente, o cheio de coisas grandes em Deus, Senhor, me derruba do cavalo agora, faz igual fez com Saulo, mas me transforma em uma criancinha diante do Senhor nessa manhã e nesse dia. Levante sua voz em oração nessa hora. Levante sua voz em oração. Fale com o Senhor aquilo que você quer para esse dia. Os céus estão abertos sobre esse lugar, mas só recebem aqueles que se portam como crianças. O reino do céu é para aqueles que são como crianças. O reino do céu é para aqueles que são como crianças. O reino do céu é para aqueles que são como crianças. Uma criança, ela pede, ela pede, ela pede, ela pede, ela pede, ela pede, ela busca, ela é intensa. O reino dos céus são para os que são como crianças. Senhor, no nome de Jesus, nessa manhã nós queremos entregar ao Senhor o dia de hoje. Senhor, nos perdoa por tantas vezes nós queremos ser adultos demais na fé, sendo que o Senhor nos chamou para sermos como crianças, Deus. Nos perdoa, Deus, por tantas vezes nós queremos ser adultos demais na caminhada contigo, sendo que o teu convite é para a gente sentar no teu colo, Deus, como se fosse uma criança. Senhor, nos perdoa por muitas vezes nós perdermos o reino dos céus, porque nós queremos ser adultos demais na fé. Senhor, mas move-se, Senhor, no dia de hoje. Move, Senhor, no nosso coração. Deus, enxerga em nós crianças que querem aprender mais do Senhor. Senhor, enxerga em nós, Senhor Jesus, crianças, Deus, livres, intensas, com personalidade própria diante do Senhor. Senhor, nos dá experiências nesse dia, que nós vamos marcar a nossa vida a partir das experiências de hoje. Senhor, que toda aquela pessoa que chegou nesse lugar, que as experiências mais marcantes são de anos atrás, Senhor, começa experiências novas a partir de hoje. Senhor, no nome de Jesus, que nós sejamos como Davi, pessoas, Deus, que não se importam com o que vão fazer, mas que o que importa é trazer a Tua presença e abençoar outros. Senhor, não nos deixa virar Mical, infrutíferos, porque nós achamos que somos maduros demais. Mas, Senhor, nós damos liberdade, Deus, para o Teu Espírito nessa manhã. Sopra, Deus, nesse lugar, Deus, uma unção nova. Sopra, Deus, nesse lugar uma unção diferente, Deus. Que cada coração que chega nesse lugar seja tocado, seja amolecido, seja quebrantado pelo Senhor. Senhor, que cada coração que chegar nesse lugar, que há anos não derrama uma lágrima na Tua presença, Senhor, que hoje seja um dia de transbordar rios de lágrimas nesse lugar.
Senhor, nós te damos liberdade, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus.